Olá, eu sou Ida Zaslavski, sou enfermeira integrativa e tenho os pilares da automoterapia, do alinhamento em bioenergética e da espiritualidade, unindo e integrando as dimensões do nosso ser. E esse é o canal Saúde Integrativa. E você é convidado para se inscrever, ativar os sininhos, olhar os vídeos que já tem publicados no canal, curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas e também deixo aqui o convite para que você faça alguma sugestão de temas que possam ser do seu interesse, certo? Então, vamos lá ao nosso tema de hoje, que é o tema do sistema nervoso simpático. São as duas vertentes do sistema nervoso autônomo. E acontece que ele nos prepara para as emergências. No estresse, é ele que dá os sinais. Então, vamos lá? Então, o sistema nervoso simpático, ele é aquele que nos prepara para situações de emergência, situações em que a gente tem que lutar, enfrentar ou então correr, fugir. É o estado de alerta. E isso faz com que tenham alterações no nosso organismo, alterações viscerais, alterações vagais, né, do sistema, sintomas vagais. Quer ver uma situação? Quando tem muitas pessoas que quando vem sangue, essas pessoas têm alterações, começam a suar frio, começam a sentir uma náusea, um enjoo ou às vezes desmaiam, né? Isso são sintomas do nosso sistema nervoso simpático, é aquele que nos prepara para a emergência ou para situações de ataque, né? Quem de nós já não se sentiu atacado? Você já teve medo? Já teve ansiedade? Então já sabe, né, que tem algumas alterações que acontecem no nosso organismo. E é essas alterações que eu quero trazer aqui para que a gente possa vivenciar ela, sentir como é que são as alterações, como é que o nosso organismo responde a uma situação de alerta, de estresse. Essas respostas são respostas involuntárias, aquelas que têm autonomia para acontecer, aquelas que a gente não pensa, a gente não se prepara, mas elas vêm de imediato, né? E a gente é preparado para agir de acordo com a situação, né? Ou lutar, ou enfrentar, né? Ou correr, ou fugir. Então, quer ver, algumas características são a ativação da respiração, né? A nossa respiração fica mais rápida, nós precisamos de mais, né, aceleração na respiração. Também a frequência cardíaca fica aumentada, né? O batimento cardíaco fica também mais acelerado, porque o nosso sangue tem que bombar. E a pressão vai aumentar também. A nossa pupila ela vai dilatar, porque a gente precisa ver com mais amplitude. Então isso a gente não pensa para fazer, isso acontece de forma autônoma nos locais que são involuntários, não depende da nossa vontade, mas são estruturas mais internas, né? Nas vísceras, nos órgãos. Outra coisa, o nosso sangue, ele vai ser redirecionado, ele sai da pele, né? Acontece uma vasoconstrição e ele vai para onde são mais emergentes, mais necessários, né? O nosso fluxo sanguíneo, ele vai para o cérebro, ele vai para o coração, ele vai para o nosso trato digestivo também, para os músculos, que é onde precisa ter mais fluxo de sangue para agir,
para bombear, né? Então, precisamos de mais sangue. Por isso que a gente fica muitas vezes pálido nessas situações, ou fica com o suor, né, pegajoso, né? As mãos, elas também ficam mais branquinhas, os lábios ficam brancos. Então a gente tem sintomas também como tontura, pode acontecer, outros sintomas assim, gastrointestinais, né? Ou fica rouco, a gente perde a voz numa situação de estresse, numa situação emergencial, certo? Então, aqui cabe falar a situação, né? O porquê do sistema nervoso autônomo, que são as duas vertentes. Por quê? A vertente do simpático nos prepara para a emergência, para o estresse. E a outra vertente, que é a do parasimpático, quando depois que a gente já saiu da situação emergencial, ela nos prepara depois para voltar ao equilíbrio, para desfazer, para acalmar, desacelerar o organismo. Então, elas são forças opostas e complementares. Uma complementa o outro. E isso é a forma como o nosso organismo tem, né? Desse equilíbrio. Agora, pensa comigo, essa situação do sistema nervoso simpático, ela tem um gasto de energia muito grande. Então, a gente vai gastar energia para agir. É tudo ou nada, muitas vezes. E aí depois vem o sistema nervoso parasimpático para quê? Para equilibrar, para trazer aquele relaxamento para o organismo sair daquela adrenalina toda, porque a adrenalina é jogada na nossa corrente sanguínea. Então, essa aceleração acontece. E o parasimpático desfaz essa aceleração. Isso em condições normais. Agora, o que eu quero trazer o alerta aqui é quando nós vivenciamos o nosso dia a dia constantemente, com regularidade, esse desequilíbrio, esse estresse, o que acontece? Nós ficamos nessas características do simpático. A aceleração, a pupila dilatada, a secura na boca, são características. O nosso trato digestivo também, a adrenalina que fica na nossa corrente sanguínea. E se isso é constante e regular, vai trazer alterações no quê? Nos nossos órgãos. Não teve ainda aquela situação de reequilibrar, de acalmar. Aí vem o quê? Todas as terapias, as práticas que trazem um estilo de vida para voltar a esse equilíbrio. Nós precisamos desfazer essa aceleração. Então entra aqui meditação, oração, tudo aquilo que possa nos trazer um equilíbrio. Porque essa situação constante do sistema nervoso simpático, imaginem que faltando sangue na periferia, vai estar em desequilíbrio. Vai ficar um excesso de sangue para agir sempre no emergencial e vai faltar para o relaxamento, para que a nossa estrutura como um todo esteja mais regulada, mais equilibrada. E aí vem a autoimunoterapia, atuando na oxigenação, na distribuição do sangue no nosso organismo, nos nossos órgãos, nas nossas funções vitais. Se as funções vitais que são feitas, né, que são originalmente para agir naquele equilíbrio, contrai, relaxa e joga na nossa corrente sanguínea, né, aquelas condições mais oxigenadas. Então, precisamos relaxar.
se o constante, se o regular, se o nosso dia a dia é com essa ativação, nós precisamos fazer algo para relaxar, para tirar essa adrenalina do nosso organismo, para voltar a um estado de equilíbrio. E aí vem as práticas, yoga, acupuntura, homeopatia, relaxamento, corrida, caminhada, andar de bicicleta, dançar, suar, trazer para fora, descarregar o nosso organismo dessa tensão e sentir a ativação de relaxamento. A autoimunoterapia é aqui uma boa indicação. A prática da respiração mais profunda, mais lenta, mais leve, faz com que a gente saia desse sistema emergencial. Então é essa a característica e é essa aqui a proposta. Vamos voltar o nosso organismo para aquilo que sai do estresse. E cada um de nós pode fazer por si uma corrida, uma caminhada, ouvir uma música que é prazerosa, com situações mais prazerosas, que fazem com que a gente saia dessa aceleração. Então eu deixo aqui essa contribuição, agradeço muito por essa oportunidade. Esse é um tema que me traz muita satisfação, eu sinto as minhas mãos quentes quando eu falo nesse assunto. Eu me sinto mais equilibrada, mais alinhada, porque é um assunto que eu tenho estudado muito, eu visualizo na prática, no meu organismo e em todas as pessoas que eu atendo. Eu visualizo quando elas estão saindo da tensão e entrando no prazer, no equilíbrio, no relaxamento. Então é muito bom fazer parte dessa corrente de sair dos processos de estresse e facilitar para que outras pessoas tenham essa vida mais saudável, esse encontro consigo mesmo, seja através do grounding, sentir o pé no chão, de fazer com que o nosso corpo vibre positivamente numa frequência mais elevada. Isso faz com que a gente socialmente também possa estar mais ativos, mais participativos. Olha, é muito bom. Eu tô assim com o meu sistema nervoso simpático ativado agora. Saí do estresse de buscar alinhar o tema, né, para trazer aqui para vocês, só para vocês identificarem o quanto a gente no dia a dia vivencia isso na prática. Então, na medida em que eu vou falando esse tema, que eu vou alinhando ele na minha mente, no meu coração, me dá uma satisfação interna e eu sinto as minhas mãos pulsando, quentes, vermelhas, ativas. Então, agradeço por essa oportunidade, desejo a todos paz, amor, saúde, vitalidade, mente clara e que o conhecimento possa vir a nos encontrar e a gente utilize ele com sabedoria. Gratidão e união sempre.